que esperar de Corinthians e Palmeiras essa noite na Neoquímica Arena? Vamos falar da situação da tabela, vamos falar da rodada, se favorece alguém, quem é favorecido, quem pode ser desfavorecido em caso de resultado negativo. Vamos falar de retrospecto, do possível desempenho dos dois times ali em campo e palpite. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para poder ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Obviamente que, se tratando de tabela, os dois times chegam em situações completamente diferentes essa noite, né? Um campeonato que pode ser decidido para os dois nesse confronto. Não só por se tratar de um derby, mas a situação como um todo. Porque o Corinthians ele chega para esse confronto com 35 pontos. O Palmeiras ele chega com 61. Um está na 15ª posição, o outro está na vice-colocação. O bom pro lado do Corinthians é que a rodada foi boa, o Bragantino empatou, o Atlético Paranaense perdeu, o Juventude perdeu. Apesar do Vitória ele ter vencido o Atlético Paranaense, era melhor pro Corinthians o Vitória vencer, de fato. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ele abre a zona do rebaixamento com 34 pontos. O Vitória ele estava com 35, ou seja, ia ficar uma pontuação muito próxima ali, praticamente a mesma do Corinthians. Então é melhor um time que tem uma pontuação maior que você ganhar do que uma pontuação menor do time que pode ganhar e pode acabar te passando. Então para o Corinthians foi bom esse resultado do Vitória na Liga Arena, no caso. O Bragantino empatou, o Fluminense ele empatou com o Grêmio, então você viu que o Corinthians ele ficou a 2 posições da zona de rebaixamento. Se ele ganha o derby hoje, ele se desgarra, ele vai a 38 pontos, fica ali no meio da tabela, então ele já consegue dar uma respirada. Haja vista que o Atlético Paranaense tem 34 pontos, então o Corinthians ele já consegue abrir 4 de vantagem se isso acontecer. O Palmeiras, ele não foi tão bem assim na rodada. A rodada que começou não foi tão bem assim pro Palmeiras. Por quê? Porque o Fortaleza ele se aproximou. O Fortaleza está com 60 pontos, o Palmeiras está com 61. Então, se o Palmeiras não tiver um resultado muito bom, ele pode ver o Flamengo se aproximar, porque o Flamengo tem um jogo a menos, ele vai a 58 pontos, fica a 3 do Palmeiras. E o Botafogo ele pode se desgarrar. O Botafogo está com 64, ele está com 3 pontos à frente. Se o Palmeiras não ganhar, só empatar, ele pode aumentar essa diferença para 5 pontos, ou o Botafogo ele pode abrir 6 pontos, porque o Botafogo enfrenta amanhã o Vasco. O que eu tô querendo dizer é que é um jogo extremamente perigoso para os dois times. Mas, se tratando de retrospecto, a coisa não é boa para o Corinthians mesmo jogando em casa. Até porque, se tratando da era Abel Ferreira, o Palmeiras venceu 5 jogos contra o Corinthians no Brasileirão. E desde a estreia do técnico português sob o comando do Palmeiras, apenas o Cuiabá foi derrotado mais vezes, né? Então é um time em que o Abel Ferreira, o Palmeiras, ele gosta de jogar tanto em casa quanto fora. E o Palmeiras deixou de marcar apenas um dos seus últimos 12 jogos contra o Corinthians no Brasileirão. Ou seja, Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, dependendo do mando de campo, é um jogo em que o Palmeiras ele gosta de marcar contra o Corinthians, tá? Então, analisando em questão de tabela, em questão de resultado, em questão de postura, nós esperamos, mesmo jogando na Neoquímica Arena, um Palmeiras mais agressivo, tá? Porém, o Corinthians ele vem de 2 resultados, né, que deixam o torcedor ali um pouco, se tratando de Brasileirão, um pouco esperançoso, até porque o Corinthians ele venceu seus últimos 2 jogos no Brasileirão, né? O problema é que, se a gente for pegar em questão de desempenho do jogo, o que eu acho que pode acontecer, é que o Corinthians ele empurrado pelo seu torcedor, ele tem uma intensidade, ele tem um estilo de jogo, uma movimentação interessante na primeira etapa, tá? Só que o Corinthians ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Ele normalmente cai na segunda etapa. Essa é uma principal crítica sobre o Ramon Dias. Um time que tem uma intensidade, um time que marca forte, um time que até tem triangulações e quando a bola chega, por exemplo, no Memphis Depay, é outra coisa, porque no jogo contra o Racing ele conseguiu deixar o Garro na cara do gol, ele conseguiu deixar o Yuri Alberto na cara do gol, só que o problema é que não estão conseguindo fazer as finalizações, então é por isso que vem muitas críticas. Agora, se tratando de um jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians ele pode ter um desempenho melhor visto dos seus últimos jogos? Sim. O problema é que você está enfrentando um time que sabe muito bem jogar fora de casa, tá? Mas o que o torcedor do Palmeiras, apesar de ter todo esse retrospecto, tá feliz, ele precisa tomar cuidado, é que o Palmeiras tomou 5 gols nos últimos 2 jogos. O Palmeiras tomou 2 contra o Fortaleza, saindo 2 vezes na frente do placar,
e 3 contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Então, assim, são 8 gols nos últimos 2 jogos. Desculpa, são 5 gols nos últimos 2 jogos. Isso não é normal para o Palmeiras. Isso não é normal para um time que tem uma defesa muito forte. Então, o que eu acho que pode acontecer durante a partida? Nós vamos ver o Corinthians, ele precisando dar uma resposta para o torcedor. Eu acho muito difícil o Corinthians ele jogar de peito aberto. De peito aberto é 3 atacantes, vai lá para cima, meio campo, né, não marcando tanto assim. O que importa é a marcação-pressão. Vamos marcar o Palmeiras no campo de ataque. Vamos tentar finalizar mais vezes. Eu acho que o Corinthians vai fazer isso. Por quê? Porque o Palmeiras é o time que melhor tem um contra-ataque junto com o Botafogo. É um time extremamente veloz, um time que pode te machucar a qualquer momento e é um time que está descansado. Lembrando que o Corinthians ele jogou no meio da semana e o Palmeiras ele não jogou no meio da semana, né? Até porque o Palmeiras ele só tem um Brasileirão para poder se preocupar. Então eu duvido muito que isso pode acontecer, porque o Palmeiras ele vai aproveitar cada espaço que surgir. E apesar do Corinthians ele estar tendo mais posse de bola, ele ter aumentado o seu desempenho ali no campo, né, do termo de vista futebolístico, apesar de você não concordar com o técnico Ramon Dias, por exemplo, e achar ele fraco, etc. O negócio é que o Corinthians ele subiu de produção, tá? Só que ele não está conseguindo converter as suas chances criadas. O problema é que você está pegando um time descansado. Você está pegando um time que sabe jogar muito bem fora de casa. E um time que está brigando pelo título. Só que o Palmeiras ele vai neutralizar essas chances. O que eu acho é que o Abel Ferreira ele arma um esquema em que o Palmeiras ele consegue anular essas chances que o Corinthians vai criando durante a partida. Então eu acho que o Corinthians ele tem que aproveitar o máximo que puder no início, porque a tendência é o Palmeiras neutralizar, igualar e conseguir melhores chances a partir da segunda etapa, tá? Ou da metade final do primeiro tempo ou para a segunda etapa. Por quê? Porque isso tem acontecido nos últimos jogos, principalmente na Neoquímica Arena. Só que, curiosamente, o Corinthians ele conseguiu se dar um pouco melhor no jogo na Neoquímica Arena porque tem chuva. E hoje, curiosamente, está chovendo. Nas últimas vezes no Brasileirão, que teve aquela situação em que o jogo praticamente ficou impraticável, né? Que tirou o jogo do Palmeiras, que é um jogo rápido, um jogo veloz, um jogo de bola no chão, e o Corinthians ele apostando um pouco mais na bola parada. Da outra vez você teve inclusive o gol do Roger Guedes, a mesma coisa, tá? Então vamos ver como é que o Palmeiras consegue lidar com a chuva. A tendência é que o Palmeiras tenha mais posse de bola, o Palmeiras ele crie mais chances que o Corinthians, tá? Só que quando chegar no ataque, um ataque iluminado, o Corinthians ele consiga machucar um pouco o Palmeiras, e o Corinthians já viu que consegue fazer gol no Palmeiras, apesar do Palmeiras ter uma defesa muito forte. Aliás, eu vou repetir, o Palmeiras ele tomou 2 gols contra o Fortaleza e 3 gols contra o Juventude. Então, praticamente possível. O que eu acho que vai acontecer, tá? É empate. Eu acho um empate de 1-1. Acho que sai gol pros dois lados. Sim, apesar de eu achar que o Palmeiras ele vai terminar a partida tendo mais chances que o Corinthians, tá? Mesmo o Corinthians jogando em casa. Mas eu acho que vai acontecer um empate, tá? Porque eu acho que ninguém vai vender muito caro. Eu acho que o Corinthians ele vai ficar com uma postura um pouco comedida. Por quê? Porque você está indo de peito aberto com um dos melhores times do campeonato. Você precisa dar uma resposta pro seu torcedor. Mas o empate, na minha visão, ele vai melhor pro Corinthians, tá? Obviamente do que pro Palmeiras, porque se o Palmeiras perder ponto, o Botafogo ele vai se desgarrar. Então, eu acho que os dois times eles vão para cima. O Corinthians menos, porque o Palmeiras vai conseguir neutralizar ao longo da partida e vai conseguir machucar. Mas eu acho em que termina uma partida empatada com 1-1, alguém pode dizer 2-2 também é um bom palpite, mas eu acho que vai ser isso, um Palmeiras um pouco melhor, o Palmeiras criando um pouco mais de chance, mas o Corinthians indo buscar, no caso, o empate. Quero saber o que você acha, deixa o seu palpite aqui nos comentários também, você acha que vai ser empate, você acha que não vai ser, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima, valeu.